sociedade onde existem muitos preconceitos contra as mulheres, mas certamente isso não nos impede de lutarmos pelos nossos direitos, pelo nosso espaço na sociedade e no mercado de trabalho. Nós, mulheres, aliando nossa capacidade profissional com nosso jeito único e delicadeza, sabemos conquistar nosso espaço, integrando o nosso lado profissional, familiar e pessoal. Nesse sentido, a intenção da Comissão da Mulher Empreendedora, ao escolher a palestra Escolhas Estratégicas, o Poder do Hábito e da Disciplina para Conquistar Metas, é trazer uma reflexão da época que vivemos. Em nenhum momento da história até hoje tivemos acesso a tantas informações e influências. Muitas vezes não conseguimos identificar se são positivas ou negativas. Assim, o intuito desta noite é proporcionar alguns momentos de reflexão, mas de forma descontraída para que possamos juntas comemorar nosso dia. Agradecemos a cada uma pela presença, esperamos que todas se sintam bem e aproveitem o evento que foi preparado com muito carinho. Esse evento conta com o patrocínio da Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana, a quem especialmente agradecemos e convidamos a todas para assistir o vídeo do patrocinador. Temos a satisfação de receber em São Marcos Márcia Tolotti. Márcia é casada com Beto Rossi, mora em Caxias, é mãe de Felipe, ultramaratonista, psicanalista, palestrante e autora de diversos livros, entre eles As Armadilhas do Consumo e O Desafio da Independência. Ela disse que adora plantas, tem uma mini horta em sua casa e revelou que tem uma filha de 4 patas, a Molly. Ainda é professora, consultora e sócia executiva da Modo Conhecimento Estratégico. Márcia, seja bem-vinda à nossa cidade, fique à vontade para conduzir esse bate-papo com as mulheres. Tenham todas uma ótima palestra. Boa noite. Neste ano, justos vestidos nas passarelas da vida, nos palcos estreitos do mundo do trabalho. Aplaudimos nossos sucessos, choramos nossos fracassos, ficamos doidas com nossas incertezas, caímos e queremos desistir. E sem muita demora levantamos, porque sempre tem outra mulher que nos ampara e inspira. Aqui estamos, todas nós, nos autorizando a sermos Giseles, inteligentes e empreendedoras, negociando a melhor versão de nós mesmas. Bem-vindas! Eu quis trazer essa Gisele para a gente olhar, não para que a gente ficasse com raiva ou incomodada, mas muito pelo contrário. Quero contar para vocês uma história que eu acho muito interessante. Quando a Gisele começou a carreira dela, eu vi uma foto e me chamou muita atenção e me marcou muito. Eu gosto de estudar, estudo coisas bem difíceis e bastante sérias, mas gosto de observar o comportamento nosso, do dia a dia. Então eu de vez em quando, como várias de vocês, gosto de assistir uma novela e folhear uma revista, né, pra gente às vezes se sentir mal, de ver aquelas mulheres tão lindas, segredos de beleza, 19 anos, esse é o segredo da beleza, o resto a gente corre atrás, né? E folheando uma dessas revistas tinha uma foto da Gisele no começo da carreira, ao lado da Naomi, que na época era a modelo Bambambam. E ela estava tão à vontade, naquela foto, naquele momento, e ela era uma brasileira, nova, começando sua carreira
e aquilo me chamou a atenção no sentido de que algo ali tinha nela que fez uma diferença, e fez uma diferença para a carreira toda dela. O que ela estava fazendo ali, ela estava se autorizando, ela estava se dando o direito de estar naquele lugar, naquele momento. E ela se autorizou tanto que até aquele gato do Leonardo DiCaprio, ela namorou e ainda dispensou ele para ficar com outro gato, melhor ainda. Então, gente, é uma mulher que no mínimo requer a nossa atenção no sentido de que borogodó que aquela menina tinha. E quando eu falo em se autorizar, é exatamente isso. A gente se dá o direito se dá o direito para valer. Porque muitas vezes a gente fala que se dá o direito, mas tem uma voz ali que fica nos puxando para baixo, fica duvidando de coisas que de fato a gente quer fazer. Por isso que tem essa pergunta. Algumas são como a Gisele, outras, como eu, e talvez como algumas de vocês, a coisa não é tão fácil assim. E aí eu fico me perguntando por quê? Por que às vezes a gente não consegue coisas que a gente quer e coisas que a gente, inclusive, sabe que tem condições de atingir? Mas nem sempre a gente confia nisso. Então vamos conversar um pouquinho sobre por que isso acontece. Em muitos momentos, eu não sei se vocês observam isso, a gente tem um conflito interno. E isso a psicologia faz a gente entender. Não acontece de a gente querer e não querer, começar e achar que não vai dar, se determinar a fazer uma coisa, fazer só um pouquinho e logo em seguida parar. A gente tem isso na nossa mente, no nosso psiquismo, a gente tem um conflito direto entre, no mínimo, duas instâncias na nossa mente. Tá? Uma parte que é emocional, impulsiva, inconsciente, ou seja, a gente não acessa tão fácil isso, e que é responsável pela autossabotagem. A autossabotagem é dizer, vou à academia segunda-feira, daí na segunda está quente, e na terça choveu, né? E na quarta, eu ia saber quarta, e quinta já não vale mais a pena começar, e sexta-feira vou pensar, e daí na segunda-feira eu vou. Não vou mais comer doce. Ah não, é só hoje, não, mas veja bem, é aniversário, é casamento, eu não sei. E a gente se sabota naquilo que a gente se determina em muitos momentos. Então, a gente acessar um pouco o que é essa força inconsciente que faz com que a gente tenha uma luta entre querer e não querer, entre princípio do prazer e princípio de realidade, ou seja, o meu prazer é ficar sentada no sofá comendo pipoca doce, que eu adoro, no caso, né? E não levantar e ir para a academia, que eu acho, no caso, chato, né? Então, esse conflito a gente tem nas pequenas e nas grandes coisas. Eu estou muito feliz de ver idades diferentes. Vocês não imaginam como eu estou feliz aqui hoje, porque vocês são lindas, esse clube é lindo, o pão está maravilhoso, né? Se o pão está maravilhoso, imagina o resto. E vocês aqui, com uma vontade tão grande de empreender, seja no que for. Então eu acho que o empreender é isso, é a gente sair da zona de segurança, sair da zona de conforto e se deparar com esses conflitos pequenos internos e grandes externos no dia a dia, como vários de vocês aqui enfrentam. Né? Então eu espero que essa nossa troca aqui possa valer o investimento de tempo de vocês, de dinheiro, certo, vai valer, porque a ver pelo pão a comida deve ser maravilhosa. O tempo vai ter que valer. E é isso que a gente tem que na vida inteira procurar. Quer dizer, esse conflito que eu vivo está valendo a pena? Qual é o custo e qual é o
lado emocional. Isso não é só das mulheres. Obviamente, os homens também têm isso. Às vezes, eles não sabem, mas eles têm. E a gente tem o lado mais racional, que é o lado responsável pelo nosso autocontrole, que é o lado consciente, que é a nossa razão e que é onde habita um pouco a confiança. Então, quando a gente está confiante num projeto novo, numa ideia nova que a gente tem, é o nosso lado racional, é o nosso lado consciente que está imperando. Mas quando a gente começa a duvidar e a não saber se vai, se prossegue, se para, é um processo muitas vezes não só de segurança, que a gente também tem que questionar, obviamente, mas às vezes a gente sabe que a gente está questionando um pouquinho demais. Quando a gente desiste, quando a gente se coloca com uma estima um pouquinho mais baixa. Eu não sei como funciona aqui em São Marcos, mas em Caxias, em outros lugares, eu vejo mulheres, eu não gosto muito da palavra empoderada, que eu acho que é uma palavra meio de moda. Mais ou menos assim, eu fui comprar uma coisa para botar em cima da minha cama e eu pedi uma colcha, né, na loja. Aí a guria disse, não temos. Eu disse, vocês não têm colcha? Não, não temos. Eu disse, tá, mas quando a pessoa depois que põe o lençol, assim, o que ela põe por cima? Ah, um cobre-leito. Eu disse, isso, uma colcha, me dá. E a calça, pantalona, bom também, né? Eu falo praticamente um palavrão, para quem é novo, né? Eu disse, você tem aquela calça pantalona que está na vitrine? Não, não temos nenhuma calça pantalona. Eu disse, mas aquela lá, não, aqui não é uma pantalona, é uma flare. Eu disse isso, e veio uma pantalona. E o empoderamento é uma palavra da moda que eu não gosto muito. Às vezes a gente reinventa os nomes das coisas antigas para dar uma cara de novo, ok, tudo bem. O empoderamento, gente, é essa coisa de a gente se autorizar, de a gente dizer vamos fazer. Só que a gente tem uma cultura que nos põe um pouco para baixo em relação a isso. Principalmente numa região do sul, aqui, a nossa região. Então é admirável que tantas mulheres com um viés empreendedor estejam aqui. Então, primeira coisa, parabéns, porque a gente tem que romper muito, com muitos paradigmas, com muitos preconceitos. E às vezes a gente acredita em algumas bobagens que a gente ouve. Isso é a tal da autossabotagem, quando a gente desconfia demais de nós mesmos. Então, temos essas duas instâncias dentro da nossa mente o tempo inteiro funcionando, né? Então, é claro que a gente fica meio doido, porque no meio disso tem trabalho, filho, marido, toda a vida andando, né? A nossa razão e a emoção, elas constroem a nossa visão de mundo. Uma coisa subjetiva e uma coisa objetiva. O que é o objetivo? Eu quero uma empresa, eu quero que minha empresa cresça, eu quero montar meu consultório, eu quero cuidar melhor da minha família. São questões objetivas. Ok, mas nós temos a subjetividade, que é justamente esse aspecto emocional e que a gente tem dificuldade de ter acesso. Numa negociação, falando especificamente no momento de negociar, numa negociação a gente tem que ter muito apelo de inconsciente ou de subjetivo está interferindo na nossa negociação. Estou indo para uma reunião, um exemplo, estou indo para uma reunião super importante. Já mapeei o que eu quero negociar, qual é a meta, quais são meus objetivos, maravilha. Vou negociar com alguém que me deixa tensa, nervosa. Invistam um tempo para entender o que é que tem aí. Porque, objetivamente, a experiência nos dá ferramentas para a gente conseguir conquistar o que a gente quer. Agora, o que atrapalha numa mesa de negociação é muito mais o nosso aspecto emocional. Eu estou nervosa, eu estou insegura, eu tenho raiva daquela pessoa, eu tenho medo, eu tenho inveja.
Ah, não, inveja não, né, Márcia? Inveja é coisa lá de Caxias, aqui a gente não se inveja, né? Inveja, gente, é uma coisa super difícil de a gente admitir e que atrapalha um monte. Então, esses sentimentos, seja inveja, seja raiva, seja insegurança, seja desprezo, às vezes a gente está numa mesa de negociação e a gente despreza a outra pessoa. E como nós temos dificuldade muitas vezes de nos conectar com o que a gente sente, a gente não deixa isso aparecer muito para nós e acaba atrapalhando. Então, numa negociação mais séria, maior, mais importante, façam esse dever de casa antes. O que aquela pessoa representa para mim? O que eu sinto diante daquela pessoa? Vocês estão me entendendo? Porque eu vejo mulheres, muitas vezes, com uma capacidade racional, objetiva, sensacional, e se perde nessa questão emocional. Tenho medo, acho que a pessoa é melhor do que eu, aí a gente cede demais. Acho que a pessoa é pior do que eu, aí a gente fica, de certa forma, prepotente, que acaba atrapalhando a negociação. Então, são questões extremamente importantes de a gente pensar. A negociação bem sucedida, a negociação estratégica, ela tem a ver com o que se passa na mesa e com o que se passa dentro de nós. Vamos seguir. Uma estratégia tem várias definições de estratégia. Então, eu fiquei pensando o que eu podia trazer para vocês, para ter uma entrega para vocês de algo que vocês saíssem daqui com algum elemento que pudesse ser colocado de alguma forma em prática. Vocês não têm lugar nesse dias? Tem? Ah, tá bom. Eu já estava preocupada, senão eu ia oferecer aqui para vocês que tem 2 cadeiras. Muito solitário esse ponto. A estratégia depende de motivação, de experiência e de objetivos. Motivação, vamos lá. A motivação ela tem a ver com a nossa razão. Vocês vieram motivadas hoje para esse jantar. Alguma motivação racional tem. É um encontro tradicional, vocês achavam que podiam ouvir alguma coisa interessante, quiseram encontrar amigas, enfim, tem várias razões para vocês terem vindo. Tem uma motivação qual é o hábito emocional que vocês têm. Pensem um segundo. 11 segundos. Todos nós temos hábitos emocionais, mas eu diria que nós temos pelo menos um vício emocional. Vocês conseguem mapear qual vocês têm? Isso é fundamental numa hora de negociar. E não estou falando em negociação só da empresa, negociação em casa, com o marido, com os filhos, com os pais, com a namorada, né? Então, essa questão de a gente perceber quais são os hábitos que a gente tem, os hábitos de comportamento e os hábitos emocionais, ele faz toda a diferença na hora que eu vou entrar numa negociação. Se eu tenho o hábito, por exemplo, de interromper o outro quando ele está falando, que às vezes a gente tem esse hábito, eu acabo interferindo numa negociação. Se eu tenho o hábito de ficar muito calada, isso também acaba atrapalhando. Se eu tenho o hábito de me sentir nervosa quando eu estou numa negociação, isso me atrapalha. Então tentem mapear quais são os hábitos que vocês têm de comportamento e principalmente os emocionais, porque esses são os que a gente tem mais dificuldade. Então uma estratégia depende da motivação, ela depende da experiência e ela depende dos objetivos, que é o que a gente quer no futuro. E esses objetivos são alcançados se a gente mantiver uma disciplina. Que fácil, né? E que óbvio, né? Mas o óbvio nem sempre é o que a gente consegue fazer. Essa menina aqui da foto,
ela também um dia teve o seu dia de Gisele, né? Participou de um concurso de beleza, aonde quem ganhava, teoricamente, era a pessoa, a criança mais bonitinha. E por alguma razão ficaram dizendo para ela, lembram dos concursos, quem tem mais idade aqui, dos concursos da Boneca Viva, né? E hoje são os concursos da Miss, né, mesmo, né? E aí o que aconteceu com essa menina aqui? Ficaram dizendo que ela era a mais bonita. Mas quem ganhava, embora fosse um concurso de beleza, quem ganhava era quem tinha vendido mais rifa. Expectativa da pessoa era o quê? Vai ganhar. Bem, obviamente ela não ganhou, porque ela não vendeu mais rifa. O pai de uma que não era tão bonita de verdade, gente, ela era feia. Mas o pai era poderoso, comprou todas as rifas e a menina ganhou. Obviamente sou eu, essa menina aqui, que fiquei traumatizada pro resto da vida, porque eu entendi que tinha uma outra coisa que não era bem aquela coisa. Não é bem a verdade. A verdade não é bem aquela. A coisa não é bem aquela que é dita. E é assim na nossa vida. As coisas são ditas em cima da mesa. Mas a motivação real está na subjetividade. Eu fiquei traumatizada, Gurias. Muito tempo. Décadas. Fui estudar psicologia. Tenho mais horas de divã do que, sei lá, de exercício físico, certamente, porque fui paciente, eu como paciente, minha vida inteira. Pra quê? Para romper com um padrão de escassez que eu sempre tive. Sempre tive. Não é na objetividade, é naquilo que a gente sente. A minha maior negociação mental dos últimos tempos que eu tive foi no começo do ano passado, que foi uma negociação que durou 10 horas, 21 minutos e 22 segundos. Eu fiz uma corrida. Há 8 anos eu comecei a correr. Por quê? Porque eu era a rainha da segunda-feira. Segunda-feira eu vou na academia. E eu não ia. Mas eu fazia um pouco, né? Mas estava sempre trocando, conheci todas as academias, todos os esportes possíveis e não conseguia ficar porque eu não tinha disciplina. Porque eu tinha algo na minha mente que me dizia que eu não ia conseguir. Eu ainda tenho para algumas coisas, mas para exercício eu já consegui superar isso. Fiz uma prova em que eu corri durante 10 horas. Eu tenho muito orgulho de fazer, de falar sobre isso, porque o corpo, depois de meia hora, ele te diz, meu bem, tchau, eu já fui. Né? O corpo já acabou. O resto é cabeça. Então eu fiz uma prova, que alguém de vocês que vai para a praia em janeiro, sabe que tem uma prova que é a TTT, que lá em janeiro fica atrapalhando os banhistas, né? Que é de Torres a Tramandaí, eu fui de Torres a Tramandaí, correndo sem parar, ininterruptamente. Fiquei muito feliz comigo. É claro que tem gente que diz que eu sou louca, claro, eu também achava isso antes, mas talvez até seja, mas enfim, né, a gente tem que lidar com o que a gente pode. Qual é o trauma que vocês querem vencer? O que vocês querem superar? Então a gente pode ter uma matriz. E antes de eu começar a prova eu fiz isso aqui. Por que eu quero fazer isso? Como que eu vou fazer? E o que eu vou fazer? E isso, gente, para uma negociação, para uma palestra, para um trabalho, para uma compra, para uma venda, para um desafio pessoal, essa matriz vale. O que? É a coisa mais fácil, é o objetivo. O que eu queria? Eu queria correr 82 quilômetros. Ok, então eu precisava fazer um planejamento para chegar ali. Como que eu queria fazer isso? Que era a minha experiência. Partia de uma experiência. Então eu precisava fazer um treino, eu precisava ir para a academia, então eu me obrigava a ir para a academia, fazia treino, corria, corri 1.500 quilômetros de treino para poder fazer a prova nesse dia. Tive que ter um controle mental muito grande, porque
porque eu não conseguia correr sem música, eu não conseguia correr sozinha, eu não conseguia correr na chuva, e tudo isso eu tive que ir superando. Mas o porquê, que é a motivação e que é a questão inconsciente, que eu proponho que vocês pensem em algo que faça sentido para vocês. O que vocês querem mudar? O que vocês querem superar? E eu sabia. Eu queria romper com o modelo mental que eu tinha desde os meus 5 anos, que era ficar na escassez, que era achar que a compensação era o lugar que me cabia, que era só o segundo lugar. Eu não contei para vocês, eu ganhei uma boneca e joguei no chão. Que mal educado, né? Mas eu estava muito frustrada. Então, eu não lembro dessa parte, lógico, né? Se me contar, até hoje não sei se é bem verdade. E a gente tem que saber o que a gente quer. Porque quando a gente sabe o que a gente quer para valer, qual é o nosso propósito, qual é a nossa motivação de verdade, quando a gente consegue responder o porquê, a gente é danada, né? Mulher é danada. Então, eu acho que quando vocês olharem para isso, pode parecer uma bobagem, tem algumas coisas que as pessoas duvidam que tenha efeito. Testem, escrevam o que vocês querem. Pode até escrever no celular, mas escrevam. Não deixa a coisa aqui na cabeça, porque a gente tem muita coisa na cabeça e isso fica muito abstrato. Quando eu começo a concretizar, quando eu começo a botar no papel, numa tela, que eu me deparo com aquilo depois em alguns momentos, a coisa começa a funcionar. Quando eu disse, vou fazer a TTT, 82 quilômetros em janeiro, na praia, depois que eu disse a primeira vez, eu estava ralada, porque eu comecei a dizer, e as pessoas começaram a me cobrar, e não, eu dava aula, os meus alunos diziam, aí, prof, eu fui inventar. Então, quando a gente concretiza a coisa, a gente se compromete. Escrevam. Tentem escrever nesse formato aqui. Como? Por quê e o quê? De lá para cá, eu fui tentando. Então, aqui eu escrevo, por isso que eu acho, falo da importância da escrita, porque a gente concretiza. Eu consegui ir superando as coisas, né? Eu venho de uma família extremamente pobre, desorganizada, maluca, e a gente dá a volta. E eu tenho certeza que vários de vocês aqui têm histórias de superação incríveis, que a gente guarda, que às vezes a gente tem vergonha, que às vezes a gente não fala, e o pior é que às vezes a gente não confia na gente, mesmo sabendo dos obstáculos tão difíceis que às vezes a gente superou. Isso é se empoderar, isso é se autorizar. Isso é se respeitar. O Aristóteles tem uma frase que eu gosto muito, que é equilíbrio. A definição de equilíbrio para ele é a seguinte: a definição de respeito é o equilíbrio. Quando a gente se respeita, a gente está no equilíbrio. Quando a gente se desrespeita, a coisa não está funcionando bem. E nós não deixamos de ter situações que façam com que a gente se desrespeite. A gente ganha menos fazendo as mesmas coisas. A gente de vez em quando de presente ganha uma frigideira. Frigideira eu vou comprar. Ganhar uma frigideira. Meu marido teve um sadio, não tinha aparecido uma frigideira e um pacote para fazer lá. Meu Deus, tapioca. Eu disse, que bom, vai aprender a fazer tapioca. Está tão impregnado isso, que tipo assim, é óbvio que é para ti. Estudei tudo isso e o cara me dá uma frigideira. Até tomar uma água.
além de correr tudo isso, ainda tirei em primeiro lugar, foi a primeira caxiense a chegar. Tinha gente muito mais nova. E aí eu entendi, muito obrigada. E aí eu entendi que a cabeça é a nossa grande arma. E quem é mais nova e está com um corpo melhor, aproveite. Faça-me um favor, use e abuse, que isso passa. É nada de se poupar. Vamos lá. Como que a gente pode garantir que uma negociação seja estratégica? Bom, a gente viu os passos de uma estratégia, mas como é que a gente garante que essa negociação possa ser estratégica? Garantir está entre aspas. A gente não tem garantia nenhuma. Não existe isso. Quem der certeza dessas coisas está equivocado. Eu não faço uma palestra motivacional, como vocês bem perceberam, e nem vou trazer receita mágica, porque não acredito nisso. Se bem que tem o cara lá, o Pyong, né? Tá, cara, bombando com a história da hipnose, daí quando a gente podia fazer, né? Quem mais tem psicóloga aqui? Tem a Mônica, tá aí? Ah, tem mais outras. Eu não sei, eu estou repensando essa coisa da hipnose aí, porque tá bombando o negócio, né? Então parece uma mágica. O Freud, quando começou com a psicanálise, ele começou com a hipnose, ele abandonou. Se fosse boa, teria continuado. Mas como a gente está num momento social que as pessoas querem a mágica, que elas querem a coisa rápida, que elas querem a coisa legal, que elas querem a ilusão, a gente vai para a mágica. Claro que eu estou brincando, né? Ou não sei, ainda estou repensando. Então vamos lá, como é que a gente faz então para garantir, entre aspas, que uma negociação seja estratégica? E aí eu procurei trazer para vocês alguns pontos. Primeiro, veja por outro ângulo. Vamos lá. O meu trauma, uma negociação que não deu certo, uma pessoa que vocês vão ter que enfrentar numa negociação pessoal ou de trabalho, que vocês não gostam, que não vão com a cara. Isso tudo vai atrapalhar. Eu não posso fingir dizendo, não, na hora eu me controlo. Se controla daqui para cima, daqui para baixo, tá assim, e a coisa vai ficar. Então a gente não pode fingir. A gente tem que tentar dar um significado novo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, porque muitas vezes a nossa visão está distorcida. Nós somos péssimos percebedores. Se eu perguntasse para vocês aqui agora o que eu falei até agora, sairiam coisas muito diferentes. Porque entre o que eu falo e o que vocês escutam, existe uma série de significados. E é assim o tempo inteiro. Olhem essa imagem. Vocês estão vendo duas girafas? Ou estão vendo um elefante? Ou estão vendo duas girafas? Ou um elefante? O que essa imagem diz para nós? Depende do ponto de vista. Depende de onde a gente está. O que eu sou na negociação? Vendedor ou comprador? Só para simplificar. Cada um vai ver de um jeito. Quer ver imóveis? As pessoas venderem imóveis. O vendedor construiu aquela casa dos seus sonhos, que botou sangue, suor e lágrimas, né? Porque tem gente que faz isso literalmente, que adora limpar uma casa, né? A minha casa é bem limpinha, tá? Assim, eu tenho outras coisas para fazer, mas tem gente que sofre se não limpa e limpa de novo. E aí, isso tudo, na hora de vender, tem um preço emocional, que o comprador está se lixando para isso. Então, depende muito do ponto de vista. Portanto, primeira coisa que a gente tem que fazer para ter maior chance de uma negociação ser estratégica é
olhar por outro ângulo. É tentar ver a coisa de um outro ponto de vista. Segundo ponto é se ver no camarote. Eu vou indicar para vocês, parte disso aqui que eu estou falando para vocês, para quem se interessa sobre isso, tem um livro que eu acho muito legal, que é A Teoria de um Cara, que ele é o maior especialista em negociação de Harvard, que ele chama-se William Ury, e o título do livro é Negocie com Você Mesmo. Ele fala de uma linguagem muito fácil para a gente entender. E parte do que eu estou trazendo aqui para vocês é dele. Então, quem quer aprofundar um pouco mais, é uma dica legal. Porque a gente começa a se perceber. O que significa isso aqui? Se veja do camarote. Às vezes a gente está assistindo uma peça sentado daqui para lá. O que ele está propondo? Tenta te ver atuando. Tenta te perceber como é que tu é na hora que tu está negociando, na hora que tu quer alguma coisa. Pode ser negociar em casa. E o que a gente faz? Geralmente a gente faz sempre do mesmo jeito porque a gente tem hábitos emocionais, inclusive. Tinha um cidadão que ele me chamava muita atenção, que ele fazia o seguinte. Ele se analisava, enfim, há muito tempo, em função de problemas com familiares, e ele já tinha, de certa forma, superado o mal-estar com a mulher. Mas quando ele entrava em casa, ele morava numa casa, quando ele atravessava o portão da casa, é como se ele vestisse uma máscara de cara bravo. E ele falava isso. Ele dizia, eu sei lá, eu já entro em casa bravo, mesmo quando está tudo bem. A gente é doido, homem e mulher, a gente é tudo maluco, né? Então a gente tem que, quando eu falo isso maluco, eu estou brincando, gente, mas a gente tem que brincar e rir de nós mesmos. Mas nós temos algumas coisas que a gente repete, e repete, e repete mesmo quando a gente não quer. Então, esse era um vício emocional que ele tinha da beleza, mesmo quando não precisava. Se ele se visse do camarote, se ele se observasse entrando em casa, vendo isso, muito provavelmente a postura dele poderia mudar um pouco. E isso só acontece se a gente se observa. Isso só acontece se a gente se observa. E quando a gente se observa, a gente desenvolve um autoconhecimento. Eu fico brava quando eu estou no período menstrual e eu, por exemplo, para fazer uma compensação, eu vou para o shopping, vou para as lojas, vou comprar. Isso é autoconhecimento. Se eu sei disso, eu peço para me amarrarem em casa quando eu estiver no meu período menstrual. É uma estratégia. Então a gente precisa se conhecer para se proteger, tá? Quando vocês estiverem nesse momento de se observar, não reajam e não se critiquem. Simplesmente se percebam. Dê uma olhada nesse cara aqui. Parece bem confuso, né? Tá. O que acontece? A gente tem que ter autocontrole. Ai, Márcia, que óbvio que é isso. Sim, é óbvio. E autocontrole é uma coisa que a gente, algumas de nós, a gente tem que desenvolver durante toda a vida. E parar só quando a gente já não estiver mais aí. O autocontrole é fundamental, principalmente para vocês, empreendedores. Mas eu primeiro precisei me conhecer. Primeiro eu precisei saber quais são as emoções que estão me atrapalhando, para daí eu entrar no autocontrole. E o autocontrole tem a ver com autorresponsabilidade. E isso tem a ver com o que a gente chama, tá ruim aqui de se ver, mas a gente chama de locus externo. Eu não fiz uma negociação boa porque a área de engenharia me entregou um produto errado. Eu não fui legal com meu marido porque ele me tratou mal. Eu não saio mais com a minha amiga porque ela não para de falar dos problemas. Isso significa
quê? Que eu estou sempre botando fora o problema. É sempre o outro. Locus externo. Portanto, eu nunca me responsabilizo. Portanto, eu nunca mudo. Tá? Então, é um jogo da culpa que a gente acaba fazendo. Não significa que não haja situações externas reais que impeçam a gente de fazer certas coisas. Mas, quando eu faço isso o tempo todo, o problema já não é mais só fora. Vocês não conhecem aquela pessoa que o problema está sempre fora? Sempre é o outro. Eu não. Opa, tem alguma coisa aí. O outro ponto é mantenha-se no presente. Tá? A gente tem que mudar de rumo quando precisar. Tem uma teoria que eu gosto muito, que é ressentimento versus expectativa. Quando eu olho para o passado, eu estou no tempo da memória. Se eu estou falando de culpa, eu estou com ressentimento. Eu tenho uma dor, eu tenho uma mágoa, eu tenho uma raiva de alguém. E o ressentimento, ele é tão ruim porque ele faz com que eu pense que eu posso me vingar. Ressentimento carrega isso. Então ele está lá atrás, eu estou no tempo atrás. O outro tempo é a expectativa. Eu estou no futuro. O que eu quero, quando eu me formar, minha vida vai melhorar. Quando eu trocar de casa, eu vou ser mais feliz. Quando eu me aposentar, eu vou aproveitar a vida. Finalmente eu vou morar na praia. Lá na casa que eu tenho na praia, eu vou 2 vezes por ano. E vou lá para limpar. Ou para receber os parentes, que é melhor ainda, né? É isso, né? Então hoje, dia 9 de março de 2020, aqui, esse é o presente. E é isso que a gente tem. E o que a gente pode fazer de melhor com o que a gente tem aqui nesse momento? E é difícil, porque a gente está aqui, está pensando em casa, está pensando não sei o quê, e é só isso que a gente tem. A gente pode se entregar um pouco mais para isso. A gente pode e deve confiar no futuro, mas a gente tem que agir aqui e agora. Tenha empatia. Eu tenho até raiva de ouvir isso, mas estava lá no livro e eu resolvi trazer, né? Uma técnica para ter empatia. Aí chega, né, a nossa amiga com aquele bebê fofinho, cheiroso, querido, todo limpinho. É fácil ter empatia, né? É muito fácil, eu amei, né? Ou a gente vê aquele gato maravilhoso, também é fácil ter empatia, né? Eu tenho uma lista de várias aí de empatia. Mas, aí de repente, a gente travou. Mas é isso aí. É uma discussão. Como é que eu tenho empatia quando eu estou com raiva? E isso é empatia. Eu tenho que ter empatia me colocando no lugar do outro quando eu sou rejeitado. Eu tenho que ter empatia quando alguém é grosseiro comigo. Essa é a hora da empatia, não com o bebê cheiroso, bonitinho, fofinho. Então o negócio é um pouquinho mais difícil. Eu tenho que ter empatia com aquela pessoa que de repente eu não gosto. Bom, mas se eu entendi esse negócio, que eu posso ressignificar, que eu posso buscar minhas experiências, que eu posso me colocar, me ver de fora, bom, aí a coisa começa a ficar diferente. Empatia é respeitar o outro quando eu sou rejeitado. E aí a gente está falando de verdade do que seja empatia. E numa negociação, Gurias, quando a gente começa uma negociação no ganha-ganha, eu vou para a mesa de negociação, seja na minha casa ou seja na minha empresa, com a primeira ideia do que eu posso dar. E a gente vive numa região que o negócio é girar. A gente tem isso no nosso DNA. A gente tem que lutar muito contra isso. Porque
Porque hoje em dia a coisa já não funciona mais assim. E não é um tipo de negociação legal. Onde eu me acho esperto quando eu esfolo o outro. Isso é uma negociação que gera raiva. Os homens, nesse sentido, são um pouco mais assim do que nós, porque nós, mulheres, a gente ainda tem uma coisa um pouquinho diferente, que é esse olhar da família. Vocês sabem, eu trabalho bastante com finanças pessoais também. Vocês sabem qual é o quadro financeiro da mulher no Brasil, mais ou menos? Ganha menos, fazendo as mesmas tarefas, vive mais do que os homens ainda, a gente vive mais tempo, tá? E gasta mais o dinheiro em casa, com filhos, com a casa. Já repararam? O homem jura que pede criança, cresce 2 vezes, né? Não acontece isso. Ah, preciso comprar um tênis de novo, sim. A criança já está, né, unhas encravadas dentro do tênis. Aí o que a mulher faz? Vai lá e compra. Portanto, a gente ganha menos, vive mais e gasta diferente. Qual é o resultado disso? A gente fica sozinha, velha e pobre. Eu disse que era reflexiva. Se a gente não ficar pobre, o sozinha é opcional, né? Se a gente tem dinheiro, inclusive para nós, ficar sozinho é opcional, né? É uma brincadeira, mas é verdade. Isso chama-se a femininização da pobreza. Isso acontece no mundo inteiro. E a gente, quando começa a pensar nisso, já passou tanto tempo, portanto, como um recado assim, para vocês que são mais jovens, hora de guardar dinheiro é bem agora. Hora de começar a pensar numa aposentadoria é aos 20 anos. Não aos 50, quando a gente já está ralado. Então essas coisas fazem com que a gente, isso é se manter no presente, olhar para o futuro, mas eu ajo aqui e agora. Tá? Confie. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente pode pensar. É a gente confiar, mas ousar. Coisa que vocês já fazem. Mas a gente tem que ousar acreditando que a gente pode ter uma negociação que seja estratégica. Eu ainda tenho alguns minutos aqui para a gente conversar. E agora chegou a hora de vocês fazerem perguntas. Porque é assim que a gente vai conseguir também dinamizar um pouquinho mais. Enquanto vocês pensam na pergunta, eu vou contar uma história para vocês. Eu trabalhei muitos anos em Flores da Cunha. E aí eu fui fazer uma palestra. A coisa já começou engraçada, porque eu ia fazer no salão de uma comunidade no interior. Daí os homens estavam jogando futebol. Lógico, daí, né, as mulheres... Se bem que era misto o negócio, mas a gente não pôde fazer lá. Aí a gente foi fazer na igreja. Eu dei uma palestra numa igreja, foi sensacional. E começou assim, eu ia falar sobre qualidade de vida. Bom, já foi na igreja, óbvio que eu me senti assim um pouquinho, tipo, será que eu não estou cometendo nenhum pecado? Porque lá na frente, lá praticamente no púlpito, os homens sentaram de um lado e as mulheres de outro. Foi maravilhoso. Eu disse, gente, como é que a gente vai falar de qualidade de vida e de troca, aonde eles nem se misturam? Eles nem se misturam, mas que loucura é essa? Foi ótimo, foi sensacional. E chegou a hora como essa aqui. E eu disse, pessoal, bom, agora está na hora da... Eu sou corajosa. Está na hora das perguntas. Ficou aquele silêncio. E aí eu piorei a situação, disse, pessoal, olha só, eu só vou sair daqui quando tiver uma pergunta. E aí o silêncio aumentou.
E eu disse, agora, Márcia, fica firme, né? Falou, né? Se meteu, como diz meu treinador, né? Se não sabe brincar, não desce pro treino. Então, eu fiquei, saí com a pergunta, gente. Eu acho que vai sair uma aqui também. Opa! Então, vou fazer a primeira pergunta para começar. Márcia, hoje, dentro disso que tu falaste, me veio à mente um livro que eu estou lendo e que diz que as mulheres são criadas para serem perfeitas, né? E eu acho que essa busca da perfeição, que as mulheres, além de buscar uma série de coisas, buscam ser perfeitas. Não sei se tu pode falar alguma coisa sobre isso, se de fato é uma constatação. Ótima pergunta, muito obrigada. E depois tem que sair uma outra pergunta fora da mesa das gurias aqui, tá? Então, se estão se preparando. O jantar não vai ser servido antes disso. Essa coisa das mulheres serem perfeitas não é assim em todo mundo, não. A gente tem uma desvantagem muito grande de viver no Brasil. Eu sou muito curiosa, então eu gosto de ler várias coisas. E eu li a carta. Quem descobriu o Brasil mesmo, gente, foi o Pedro Vaz de Caminhas, Pedro Álvares Cabral, mas acho que foi o Pedro Vaz de Caminhas que escreveu uma carta. Bom, foi, né? E ele escreveu uma carta contando como era o Brasil. Quando eu li aquilo, eu percebi o porquê que até hoje a gente vende fora do Brasil a juventude e a perfeição. Porque eram índias. Imagina, né? Os caras chegaram aqui e se depararam com umas índias tudo pelada, linda, ficaram loucos, né? Se enlouqueceram. Ouro, uma exuberância de natureza. Então, nossos sentimentos estéticos, sendo que nós somos um país pobre, relativamente pobre, por que a gente faz mais isso? Tem uma antropóloga que chama Miriam Goldenberg, que é uma brasileira que estuda um pouco a coisa das mulheres. E ela fez uma pesquisa comparando mulheres brasileiras e mulheres alemãs. E a diferença, isso tem pesquisa científica e tal, a gente sabe disso, mas quando vem comprovado, isso fica mais forte. As mulheres ficam horrorizadas conosco, com o que a gente gasta em creme, tintura para cabelo, roupa. Por quê? Porque a sociedade machista brasileira e a cultura que a gente vende beleza feminina nos obriga, de certa forma, a gente cumprir esse papel da perfeição. No Brasil é pior, mas olhem a Barbie. A Barbie é perfeita. Ela é perfeita. Essa é a imagem que a gente se espelha e que a gente quer chegar lá. E quando uma de nós para de pintar o cabelo ou fica meio desleixada, o que as outras fazem? Né? Às vezes a gente nem fala, a gente só dá uma olhada, aquele olhar assim, de desprezo. Isso é uma vigilância que nós temos entre nós. É o melhor sistema que existe. A gente mesmo se cobra. Então essa perfeição, ela tem vários aspectos. Ela tem uma questão cultural local, que é do Brasil. Ela tem uma questão mundial, digamos, no mundo inteiro, que é essa ilusão de perfeição. E ela tem uma questão psíquica, que a mulher acredita que pode, mais do que o homem. A gente é tão maluca que, inclusive, a gente acredita que é possível amar e ter tesão ao mesmo tempo, o tempo todo. Homem sabe que é um ou outro, e às vezes junto. Bom, não quero causar polêmica, né? Mas é assim que a mente funciona. Homem funciona em caixinhas.
hora do amor, a hora do tesão. Nós não, a gente quer tudo. O Freud tinha o Lacan, que é um outro psicanalista que é a minha linha teórica, ele perguntava o que era uma mulher. Sabe qual era a resposta? Tudo. Mulher é tudo. E para concluir essa pesquisa aí da Miriam, que ela fala, ela fez a seguinte pergunta para as mulheres: o que vocês invejam nos homens? Aí elas começaram: a liberdade, a parceria, o futebol, o desprendimento, o entrar na caixa do nada, né, aquelas coisas que eles ficam lá sem fazer nada, e parará, parará, parará. Eu contei 32 coisas as mulheres invejavam nos homens. E aí perguntaram para os homens: o que vocês invejam nas mulheres? Nada. E a gente ainda quer ser perfeita, né? A gente é doida mesmo, sabe? Mas é o ideal que a gente busca. E o que é interessante, mas a gente também sabe que não se chega nisso. Então, entre o ideal, que é o bem supremo, que é a coisa maravilhosa, que é a perfeição, e o não fazer nada, a gente consegue chegar no equilíbrio. A gente consegue, assim, né? Fica meio bamba, mas a gente consegue. Então, eu acho que esse é o ponto, né? E que nos obriga, muitas vezes, a buscar coisas, a ter essa angústia suprida de eu não sou perfeita, nossa, eu não estudei, eu não preparei tudo que eu precisava preparar para falar para vocês. Eu estudo há 30 anos, estudo um monte, eu acho que eu precisava ter preparado mais, e é assim, a comida podia ter ficado um pouquinho melhor, o cabelo podia ter se ajeitado um pouquinho mais. Então, a gente está sempre em busca de um ideal. E quando a gente consegue entender que esse ideal é inatingível, a gente fica um pouco mais tranquilo. E aí vem a tal da palavra que eu não gosto, aí a gente se empodera, porque a gente diz: bem, é o que temos para agora. E esse é o meu melhor. Não significa que amanhã eu não vou tentar fazer melhor. Mas agora é respeito próprio, né? É a gente poder se dar um valor para aquilo que a gente tem. E isso eu invejo nos homens. Eles, na verdade, eles têm esse respeito próprio. Tem uma outra explicação interessante também, tá? Hoje, quando uma mulher fala, hoje em dia nem tanto, que a coisa tá tensa, né, por aí, né? Mas assim, quando a mulher fazia alguma coisa assim, meio que era meio condenado, que expressão a gente usava? Ela se queimou. Essa mulher está queimada. Lembra disso? Acho que até hoje devem usar um pouquinho isso. E vocês sabem de onde vem isso? Na Idade Média, as mulheres que queriam trabalhar, que queriam ser empresárias, que queriam se empoderar, vocês lembram o que acontecia? Só ver qualquer filme de história. Elas eram taxadas de bruxas e eram queimadas. Então, também tem isso, também tem essa questão do feminino, a gente tem dificuldade de se colocar e de tentar fazer a coisa o mais perfeita possível, porque senão a gente é queimada. E aí as mulheres tiveram um monte de problemas sexuais lá atrás, porque claro, né, como é que a mulher vai mostrar que tem libido, que está bem se vai para a fogueira entre fazer isso e virar frígida? Somos inteligentes, viramos mulheres praticamente assexuadas, né? A gente não é doida, devia viver, né? Então, é uma construção cultural muito forte. E hoje, que a gente conquistou alguns espaços, a gente ainda está penando, porque a gente ainda ganha menos. Ainda temos que ouvir piadinhas, né? Mas faz parte do jogo, né? Mais uma pergunta, que eu acho que o tempo está encerrando, Lucas. Eu estou perdida aqui no tempo. Está encerrando? Tá. Então, mais uma pergunta. Ou uma colocação, ou uma crítica, eu faço terapia, eu aguento.
Márcia, quando tu falaste ali da questão da beleza, a perfeição que ele pediu, mas eu acho que a gente tem também muita a questão da concorrência entre as mulheres, né? O que eu vejo muito, eu estive semana passada num evento e elas falaram que as mulheres têm que se unir, mas isso até é muito difícil porque eu vejo uma concorrência entre as mulheres e não uma união. E a gente fala muito, aquela mulher tá com o cabelo despenteado, aquela lá, isso, aquilo, mas a gente não chega do ladinho e diz, pode arrumar o teu cabelo que tá despenteado, a gente prefere falar, às vezes, pro outro. Isso acontece muito? Olha só. Quando a gente fala mal de alguém para outro, tem um nome, né? Como é que chama isso? Quando a gente fala mal de uma pessoa para outra, como é que é o nome disso? Fofoca. Vou dar uma definição, eu decorei isso, olha só. Fofoca é um comentário tendencioso sobre um terceiro ausente. Chique, né? Vamos lá, vou repetir. Fofoca é um comentário tendencioso sobre um terceiro ausente. Toda vez que eu falo mal de alguém e que a pessoa não está ali, eu estou querendo fazer simplesmente uma coisa. Eu estou querendo denegrir a imagem daquela pessoa. Eu quero destruir aquela pessoa. E eu só faço isso quando eu tenho uma relação de inveja. Toda vez que vocês forem falar daqui pra frente, eu sei que eu causo essa coisa horrível, mas no fundo é boa. Toda vez que vocês forem falar mal de alguém, vocês antes se perguntem, o que eu invejo nessa pessoa? Várias já desmaiaram, né? Só quando eu falei isso, tá? Mas tenho certeza. Ah, mas é verdade. E daí? Ah, mas eu vi. E daí? Então, a gente tem essa vigilância, André, a gente faz essa vigilância entre nós. A gente fofoca por inveja, sempre. Não existe outra razão para fazer fofoca. Ah, um detalhe. Quem escuta, tá na mesa. Aí eu só escutei. É igual, tá escutando, né, meu bem? Tá ali, ó. Né? Então, não. Tá? E no fundo, o que a gente tem, quando a gente se une, a gente fica mais poderosa. Concordam? A gente fica mais inteligente, a gente troca experiências. Eu mesma resisti muito a ficar com grupos muito grandes de mulheres. Minha vida inteira eu não gostava. Muitas vezes porque elas fofocavam, então eu achava isso chato demais. Outras vezes porque ficavam falando só da temperatura da água do banho do filho. Eu também achava chato. Né? Mas quando a gente se reúne para falar de coisas interessantes, como dos nossos negócios, das dificuldades que a gente tem, das incertezas que a gente tem, e a gente tem medo de fazer isso porque a gente acha que a outra vai julgar e a gente acha que a outra é melhor, é insegurança. É isso. No fundo, o que nos desune é a insegurança. Agora, essa coisa da inveja é certo, né? Eu acho meu marido um gato, né? Infelizmente até hoje é um saco, eu ia achar ele feio, mas não consigo. Tá? E quando eu tenho amigas novas, que a corrida me traz a possibilidade de obter novas amizades e que elas são muito bonitas, eu já aviso elas, gurias, que eu vou sair com vocês, agora nós dois com vocês não. Não, né? A gente tem que respeitar, a gente tem insegurança. E até, Márcia, eu ouvi um ditado assim, ó, que foi bem inteligente. A fofoca morre no ouvido inteligente. Eu ouvi da minha comadre que me contou isso. Então a gente tem que ser inteligente, acho, né? Para fazer a fofoca morrer no ouvido inteligente. Gurias, tem oportunidade para a gente trocar mais alguma ideia e abrir para mais uma pergunta. Vamos fazer mais a última pergunta da noite, que ainda tem o sorteio do livro. Quem fizer essa pergunta? Olha, dos meus 7 livros, esse é o último, que é muito legal, que eu faço uma relação sobre hábito, força de vontade, disciplina, faço uma relação com a corrida, faço uma relação com as finanças, tenho um projeto social
especial desse livro, que é super legal, que eu vou deixar aqui no final para vocês, que é Projeto Linha de Chegada. Lá tem testes que vocês podem fazer, tem textos, tem e-book gratuito, tem um monte de coisa legal. E quando quiserem comprar o livro, vocês acabam apoiando o projeto, porque conforme eu vou tendo venda desses livros, eu vou fazendo palestras gratuitas de educação financeira. O ano passado fiz em todos os eixos de Caxias e eu vou sortear um desses livros aqui, tá? Para quem quiser uma pergunta, agora se vocês não quiserem encaixar, vou fazer alguma colocação, vou falar qualquer coisa. Oba! Márcia, tudo bem? Alice ganhou. Eu queria te fazer uma pergunta, porque esses dias eu ouvi a respeito, isso me soou muito legal, e até foi de uma mulher, mas eu queria uma opinião a respeito e como colocar muitas vezes numa situação assim. Eu estou com 33 anos aí, venho galgando minha carreira, né? Busco aí, quem sabe um dia eu estou dando palestra, né? Mas assim, eu ouvi exatamente isso, que hoje ainda os homens, vamos buscar homens, né? Eu sou formada em RH, vamos contratar homens, porque eles aceitam, né, uma renda. Mulher hoje aceita um salário menor ainda para poder se colocar no mercado de trabalho. E os homens não, né? Os homens eles valorizam mais isso, uma renda maior. E eu ouvi isso de uma pessoa até que eu admirava bastante, e a gente acaba não sabendo colocar de que forma é visto que a mulher ela deve aceitar uma renda menor somente por se colocar no mercado de trabalho, né? E ainda tem esses lances, né, que se falam que as mulheres ainda são rebaixadas com relação à questão salarial. E algumas hoje já competindo bastante aí no executivo, né? Tem alguma opinião a respeito? O que tu acha disso? Quando eu me formei, eu falei para vocês que eu venho de uma família muito pobre, né? Então foi muito difícil eu fazer faculdade. E logo que eu me formei, eu precisava começar a trabalhar. E eu fui conhecida em Flores da Cunha no começo como a pessoa que cobrava mais barato. E, inclusive uma psicóloga na época veio me procurar e dizendo, olha, tu cobra muito barato. Eu tinha um filho para sustentar, eu precisava me sustentar e eu achava aquele barato ótimo. Inclusive tinha gente que, como eu trabalhava com agricultor, às vezes o pagamento era um frango, quando era bem pago, se não era laranja, repolho, eu topava qualquer coisa. Porque, entende? Então eu acho muito delicado dizer não aceito um determinado valor. Olha, a gente está aí, né? Claro que com o tempo isso foi mudando, mas como que eu vou dizer para alguém que não se coloca, né, no mercado? Quando a gente pode fazer isso, eu acho que a gente deve fazer isso. Agora, quando a gente não pode, é delicado dizer não faça. O problema não é isso no individual, o problema é nós no coletivo. Quando a gente entender de verdade a força que a gente tem no coletivo, porque o homem sempre fez isso, eles têm o futebol, eles têm algumas práticas que fazem com que eles se juntem. Quando é que a gente se reúne? Uma vez por semana para fazer um churrasco ou para ir jogar qualquer coisa? A gente não faz isso e eles fazem. Então a gente tem que construir essa força coletiva entre nós. O grande problema é esse. O grande problema é a gente não entrar no coletivo. Então eu acho que é uma caminhada, mas a gente está aí. Por isso eu vou passar uma última lâmina aqui, recapitulando, tá? O que a gente tem que fazer para tentar ter uma negociação mais estratégica? Ressignificar, ampliar o autoconhecimento, se responsabilizar, se manter no presente e incluir diante da rejeição. Aqui tem alguns contatos. Eu queria convidar vocês para assistir o TEDx, que eu fiz uma palestra no TED, que eu falo sobre, o título é Você Permite ou Sabota a
Paixão, que é uma outra temática bem legal também. Quem puder assistir, são 16 minutos, está lá bem legal, tem uns likezinhos lá que eu estou, né, bem feliz com isso. Tem o site do projeto e eu quero dizer para vocês que para mim foi um super presente, de verdade, porque eu escolhi estar aqui hoje. Vocês escolheram também, de certa forma. Então eu espero que esse investimento que vocês tenham feito, sobretudo de tempo, sobretudo do pensamento, sobretudo do respeito de vocês comigo, eu quero super agradecer. Eu hoje estou de aniversário e eu estou muito, muito feliz pelo presente. Para vir receber o seu livro. Por ter compartilhado seu conhecimento conosco. Como forma de deixar registrada a nossa satisfação em ter o nosso evento, em nome da CIC de São Marcos, vamos lhe entregar uma aliança juntamente com um bótum da entidade. Por isso, convido os representantes da comissão, Vanessa, Nadir, Rosicler, para realizarem a entrega e registrarem esse momento. Enquanto as meninas se organizam, convido também todos os participantes, então, para cantarmos parabéns para a